E tá começando mais um Vem Comigo videocast. Eu sei que eu tinha prometido que hoje iria ao ar o vídeo do podcast, do Vem Comigo podcast de número 28, que trouxe uma dica musical com desenvolvimento pessoal. Mas esse vídeo vai ficar para o próximo sábado. Algumas mudanças precisaram ser feitas e por isso eu tô adiando. Mas não vou deixar passar em branco. Eu queria trazer para você alguma coisa que pudesse acrescentar para você nesse fim de semana. Todo sábado eu divulgo um vídeo novo aqui no canal. E eu quero compartilhar uma história com você hoje. Eu conheci um garoto de 13 anos, um tempo atrás. Ele tinha 13 anos quando tudo isso aconteceu. E aos 13 anos, ele era um garoto que tinha uma vida normal, frequentava escola, tinha amigos, colegas, enfim, ia para as festas, estava sempre com a família. Porém, em um dado momento, esse garoto aos 13 anos, ele saiu da escola, estava no caminho de volta para casa, né? Ele voltava já, naquela época, voltava para casa andando sozinho, né? Ninguém ia buscá-lo, ele voltava para casa, muitas vezes com alguns colegas, às vezes sozinho. E um belo dia ele estava voltando para casa, sem nenhuma companhia, e próximo de chegar em casa, ele começou a sentir uma tonteira muito forte. Ele começou a ficar tonto, meio instável. E aí ele subiu às pressas para casa, ele morava num prédio, subiu, e quando ele chegou em casa, muito tonto, ele mal conseguiu trocar de roupa. Ele, acho que no máximo, tirou a camisa, o tênis, e daquele jeito teve que deitar na cama. Ele deitou na cama, e era o que ele conseguia fazer. Ele mal conseguia ficar em pé, ele precisava deitar e ficou ali em repouso. Como ele estava tonto, a sensação que dava era sempre aquela ânsia de vômito. E ele realmente vomitou muito, né? Ele estava muito tonto, mesmo deitado a sensação era horrível. Então ele acabava vomitando, tinha que ficar com um pote, um balde do lado, alguma coisa assim. E era uma sensação realmente horrível. Ele ficou ali muito mal. Depois de 2 horas ou 3 horas com esses sintomas, é que a coisa foi começando a passar e ele foi aos poucos melhorando, né? Mas depois que passou, né, ele ficava ainda com uma sensação ainda meio ruim, né, meio grogue. E aquilo se repetiu mais uma vez, outra vez, às vezes num espaço de tempo entre 1 semana, 2 semanas, às vezes 2 dias depois de ter tido uma crise. E aí, claro, os pais desse menino foram levar ele ao médico, na verdade, aos médicos, né? Eles visitaram vários especialistas, porque não foi uma coisa de fácil diagnóstico, precisou ir a otorrino, foi a neurologista, enfim, foi uma variedade, clínico geral, foram muitos médicos que foram visitados por essa família até descobrir o que realmente estava acontecendo. E se eu não me engano, acho que levou aí quase uns 6 meses até que alguma coisa mais conclusiva, não me lembro se foi esse prazo certinho, mas mais ou menos isso, um pouco para menos, um pouco para mais, não, um pouco para menos na verdade, descobriu que esse garoto estava com labirintite aos 13, 14 anos de idade. Labirintite. Uma doença que para muita gente, né, uma doença que é mais para os idosos ou para as pessoas que estão mais velhas, depois de 50, 60 anos, é que é uma doença mais comum, pelo menos naquela época se acreditava que era mais para isso, mas aos 13, 14 anos aquele garoto estava com labirintite. Uma coisa rara, né? Mas pelo visto pode acontecer. E o que pode levar um garoto de 13, 14 anos de idade a contrair labirintite, né? Como é que isso acontece? E, claro, foi se descobrindo com o tempo que o estresse, né, a ansiedade, né, aquela coisa do medo do futuro, o que vai acontecer, enfim, isso pode ajudar, né? Pode deixar a pessoa sob pressão e, dependendo da maneira como ela lida, como ela percebe essa situação toda, a mente capta aquilo como se o corpo estivesse sendo agredido. O corpo muitas vezes pode até não estar sendo agredido, mas a mente está. E aí
o reflexo dessa agressão à mente se reflete no corpo em forma de doenças. Esse garoto que eu estou contando a história para você, essa história que é real, ela é verdadeira, ela existiu mesmo, essa história. Ela não é uma mentira, ela é realmente real, não é inventada. Esse garoto que eu te contei da história sou eu. Eu tinha 13 para 14 anos quando eu tive labirintite. Na verdade, segundo a medicina, eu tenho labirintite, eu não deixei de ter labirintite. A questão é que com o passar do tempo, eu tenho isso muito mais controlado. E vou te dizer que há muitos anos eu não tenho uma crise de labirintite. Pelo menos não daquelas crises fortes de ficar 2 horas na cama. Pode ser, às vezes, coisas por questão de segundos ou minutos, dependendo de um movimento que eu faço, enfim. Mas é muito raro hoje em dia eu ter alguma crise de labirintite. Mas ela não é uma coisa, pelo menos, que se dizia que havia uma cura para ela, para esse tipo de doença, né? E por que eu quis te trazer essa história, né? Eu não sei, ou pelo menos durante um bom tempo eu não sabia como essa coisa da labirintite acabou acontecendo comigo. Te confesso que durante muito tempo eu fiquei sem saber. Mas foi depois de alguns anos refletindo um pouco sobre isso, e eu fui voltar sobre o que acontecia no cenário daquele momento da minha vida, aos 13, 14 anos. E eu me lembro que naquele ano houve uma mudança na escola onde eu estudava, uma mudança muito brusca do sistema de como as coisas funcionavam, né? Quem tem filhos na escola ou lembra dos tempos de escola sabe que existe o primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Na época, a escola em que eu estudava mudou esse sistema e fez trimestral, mas com algumas regras. Então, por exemplo, ela colocou lá, se eu não me engano, um limite de matérias para você ir para a prova final, e se você não tivesse esse limite de matérias, você já automaticamente ficava reprovado, e não ia ter depois da prova final uma recuperação. Então, assim, o risco de reprovação para quem não cuidava dos estudos era muito alto, ou para quem tinha mais dificuldade era muito alto. E eu, na época, eu tinha um pavor de ficar reprovado. Na época, eu encarava a reprovação na escola como algo realmente vergonhoso, como algo... É claro que eu não condenava, não é da minha natureza condenar, nem naquela época, condenar as pessoas que ficavam reprovadas e ficar fazendo bullying com isso. Não, nunca fui disso, né? Nunca tive a mente para isso. Mas eu não gostaria de passar pela reprovação, e isso era muito forte em mim. Eu tinha realmente medo, pavor disso. Então, eu estudava pra cacete, principalmente quando chegava no fim do ano, e muitas vezes acontecia de prova final, e ia lá e tinha que fazer a prova final de uma matéria para passar e tal, enfim. E aquilo me deixava sob forte pressão. Nesse ano aí da labirintite em específico, foi um ano em que eu fiquei muito pressionado. Uma pressão que principalmente vinha de mim mesmo, com esse medo do que poderia acontecer no futuro, da reprovação. Eu tinha medo, um medo real, eu não conseguia lidar muito bem com aquilo. E eu caí em cima dos estudos, tive momentos de ter certas estafas, eu me lembro de ficar muito cansado mentalmente, e eu acho que isso pode ter refletido e pode ter contribuído fortemente para que eu contraísse a labirintite naquela época da minha vida, aos 13 anos de idade. Foi a maneira como eu percebi tudo aquilo, como eu somatizei as coisas, e aquele estresse foi desenvolvendo essa doença. E por que eu estou te contando essa história e trazendo isso para você, né? Durante muito tempo, a medicina ignorou, no mundo todo, não estou falando nem só no Brasil, no mundo todo a medicina ignorou a questão do o quanto a mente e as nossas emoções podem influenciar na nossa saúde física também, não só a saúde mental, mas na saúde física, sobre os reflexos que certas coisas que vão sendo somatizadas na mente podem se refletir no nosso corpo. Existem estudos, né, pesquisas, inclusive um médico psiquiatra chamado Vimer Botura Jr., ele numa edição da revista Cérebro e Doenças... Aliás, Mistérios da Mente é o nome da revista. Teve um tema da revista que foi Cérebro e Doenças Emocionais. Ele mostra dados de pesquisa sobre como, né, certas doenças
se encontram no corpo físico a partir de questões emocionais que a gente guarda, desenvolve. Por exemplo, ele cita alguns casos, a tristeza, ela diminui a nossa imunidade. A raiva produz mais certas substâncias que acabam contribuindo para que nós tenhamos mais inflamações e alergias, por exemplo. Então a gente vê cada doença, cada situação, elas têm reflexos. Eu poderia citar aqui muitos outros casos. Eu acabei de falar da labirintite, por exemplo, mas muitos outros casos que a gente poderia citar, inclusive o câncer, né? Ele tem também questões de fundo emocional. É claro que eu não estou dizendo para você, e até nessa edição da revista fala sobre isso, que isso não impede de que hajam questões biológicas que acabem provocando não só as questões emocionais, mas existe todo um contexto que precisa ser analisado para avaliar doença a doença. Mas questões de fundo emocional são aí uma forte influência para que as doenças também aconteçam no nosso corpo físico. E a gente está aí vivendo um mês de novembro que já há alguns anos é um mês de conscientização, como o Novembro Azul como essa camisa aqui, né, que é para o homem voltar o cuidado com a própria saúde, e no mês anterior foi o mês de outubro voltado para a mulher cuidar e olhar mais para a própria saúde, o Outubro Rosa. E é legal fazer um pouco desse vídeo aqui, porque isso passa pelas nossas questões emocionais. A gente espera, né? Não estou dizendo todo mundo, né? Pode ser que não seja o seu caso, mas se for, que bom, eu estou te falando aqui nesse vídeo. Sou mais uma pessoa te falando isso, porque talvez não seja a primeira vez que você ouve, mas às vezes a gente espera que alguma doença se manifeste no corpo, né? Uma pele mais avermelhada, uma elevação na pele que não sai, uma dor de cabeça, uma garganta que está inflamada já há algum tempo, um joelho que não para de doer. A gente espera acontecer no corpo físico para só aí procurar um médico. Para só aí a gente se conscientizar que, opa, tem alguma coisa de errado. Só que muitas vezes existe algo que já vem na nossa mente, algo que a gente já vem ali carregando e que agora está refletindo no corpo. Sabe, você já teve a experiência de ter uma gaveta, um armário em casa? Vou dar um exemplo da gaveta, por exemplo. Uma gaveta onde você separa com aquela gaveta onde é a gaveta dos entulhos, né? Você vai colocando entulho ali, papéis, ou sei lá, carregadores de celular, ou sei lá o que é, e você coloca 1, 2, 3, vai passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e daqui a pouco quando você abre aquela gaveta depois de um tempo, ela tá lotada de coisa, a gaveta já tá quase caindo, quase abrindo embaixo, aquele tampo debaixo da gaveta saindo, o trilho que segura e rola a gaveta já tá desencaixado, e ela tá toda... porque ela não aguentou o peso de todos aqueles entulhos ali dentro, né? E é exatamente o que muitas vezes a gente faz com o nosso corpo. O corpo como se fosse essa gaveta, e os papéis e os entulhos fossem os lixos emocionais que a gente só vai carregando, guardando, como se a gente estivesse colocando para dentro da gaveta. E até que tem uma hora que ele não aguenta. Ele começa a abrir o tampo da gaveta lá no fundo, o trilho cai. Às vezes tem conserto, às vezes são reparos, às vezes são mais gambiarras que ajudam aquela gaveta a pelo menos ter uma qualidade digamos assim, de vida da gaveta durante um tempo. E às vezes não tem mais jeito, e às vezes o remendo não dá certo e já está numa situação que é irreversível. E aí o que fazer nesses casos, né? E é o que a gente muitas vezes faz com o nosso corpo. A gente vai guardando, e quando a gente vê, já era. Já foi. O peso é grande e não há nada que possa ser feito para carregar. Ou muitas vezes, aliás, para consertar, perdão. Ou muitas vezes, dá tempo ainda assim de consertar, é feito alguma coisa, mas você passa por um momento de muita apreensão, muito desgaste, que pode acarretar ainda mais em outras coisas, e enfim. Então esse vídeo, contado a partir da minha história, que aconteceu comigo, eu queria dividir muito isso com você aqui, porque eu passei por uma situação que foi de fundo emocional, né? De repente você está passando nesse momento. Nosso ano de 2020 levou muitas pessoas, isso aí mostrado por pesquisas, mostrado por dados,
muitas pessoas sofrendo com ansiedade, com medo, né? E que não estão procurando médico, estão ali sofrendo e guardando tudo aquilo sozinhas, nos seus relacionamentos, sofrendo com os relacionamentos, sofrendo com o medo do que está acontecendo no nosso cenário, do que aconteceu em 2020. E isso tem sido muito ruim para essas pessoas. E aí, de repente, elas estão somatizando com outras coisas que já vieram de anos anteriores, da experiência de toda uma vida que elas estão só guardando na gaveta, fazendo peso, até que tem uma hora que a gaveta não aguenta, arrebenta e fica toda desconcertada. E aí, para consertar, é tudo aquilo que a gente já sabe, né? Às vezes tem jeito e às vezes não. Ou às vezes a gente passa por um duro e árduo processo durante esse conserto. E eu queria trazer esse vídeo para você para falar um pouco sobre isso, para você refletir, né? O que hoje na tua vida você está guardando demais e está resolvendo de menos para mudar essa situação. Quando a gente fala de autocontrole emocional e a gente fala da autoconsciência, a gente precisa sentir, mesmo que a emoção seja negativa num primeiro momento, mas a gente precisa senti-la para entender o que a gente está sentindo. E a partir de entender o que está sentindo, a gente tomar ações, planejamento, sim, igual planejamento mesmo de empresa, o planejamento da vida pessoal, colocar em prática um plano de ação para lidar com aquilo, para depois entrar realmente em ação e lidar. Você vai fazer o quê? Vai conversar com um médico, com um psiquiatra, um psicólogo, vai procurar esses especialistas, ou você vai conversar com pessoas da tua família e vai desabafar e vai colocar as coisas em ordem, ou tentar, se é alguma situação que envolve outras pessoas que acabam fazendo coisas que estão refletindo na tua saúde, como você pode conversar com elas e conciliar para levar a vida de uma outra forma. Então, passa por todas essas questões de você tentar resolver para que isso não fique acumulado, para que você não guarde lixos emocionais que às vezes nem são seus, mas você guarda, e aí isso vai só somatizando e vai levando a problemas maiores. Então, esse vídeo é muito para isso, para alertar, para que você sinta essas emoções, mesmo que no primeiro momento elas sejam negativas, para entender o que você sente, quais são os gatilhos que levam àquelas emoções e os sentimentos que vêm depois disso. E a partir daí você criar um plano, uma ação para o que você vai fazer. De repente você vai procurar um coach, porque você precisa colocar uma certa área da tua vida, seja profissional ou de relacionamentos, mas para você fazer um plano de ação para você atingir certos objetivos pessoais. E esse coach não precisa ser necessariamente eu, não. Eu quero muito te ajudar, vou ficar muito feliz se eu for essa pessoa que pode te ajudar. Mas se não for, tudo bem. Procure um coach que possa te ajudar a ver o planejamento para que você saia da situação que está hoje e possa entrar em ação com um plano robusto para sair de onde você está hoje. Então, não deixe para depois. Sinta a emoção agora, reconheça que emoção é essa, que sentimentos são esses e trabalhe com um plano de ação real e efetivo para que você possa sair disso. Sinta o mais rápido possível, sinta da forma pequena para que ele não fique uma coisa grandona que vai complicar para você mais tarde para lidar com isso. Tá bom? E, como eu disse, eu tenho um programa de desenvolvimento pessoal do íntimo ao compartilhado, onde eu te ajudo. Se você está querendo olhar o presente para traçar um futuro, com metas, com objetivos para atingir algo para a tua vida, eu posso te ajudar nesse processo. O do íntimo ao compartilhado, que é o meu programa de desenvolvimento pessoal, pode realmente, verdadeiramente te ajudar com isso. Entre em contato comigo no link para o meu WhatsApp, me adiciona lá, você vai conversar comigo e a gente vai tratar de saber, entender o que é esse momento aí e vamos agendar uma sessão de clareza gratuita para você, para gente dar início, dar um pontapé inicial para você sair dessa e traçar uma vida do jeito que você quer e vivendo da tua verdade, com emoções mais equilibradas e ganhando tempo, porque o coaching acelera o processo de aprendizado que você tem com você mesmo para realizar o que você quer para sua vida e ser quem você verdadeiramente é. Não o que os outros dizem para você ser, mas o que você quer ser e que faz sentido para você. Eu te agradeço por ter vindo para mais esse vídeo. E no próximo sábado a gente volta com o vídeo do Vem Comigo Podcast. Enquanto não tem o vídeo, você pode ouvir esse programa do Vem Comigo Podcast no seu agregador de podcast favorito. E pode acompanhar os outros vídeos do Vem Comigo Videocast aqui no canal Vem Comigo e no IGTV Flávio Moreira. Flávio Moreira lá no IGTV com Y, me acha lá.
que tá tudo certo. Então até o próximo sábado, próximo final de semana e vem comigo!